Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre Marcelo Moreno e os seus planos assim de ser o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro, os casos na justiça de Dodô e Fred e também as prováveis resoluções desses dois acordos com os jogadores, além do Rafael Sobis, que falou a respeito dessa sua segunda passagem aqui pela Toca da Raposa. Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre Rafael Sobis, ele que foi anunciado nessa última semana pelo Cruzeiro em uma negociação envolvendo a Raposa e o Ceará, jogador que chegou sem custos e que sem dúvida será muito importante para o Cruzeiro, atuando tanto de meia quanto atacante centralizado. E bom, nessa segunda-feira ele deu uma entrevista ao Globo Esporte afirmando que esse será o seu maior desafio na carreira, justamente por conta dessa péssima fase do Cruzeiro e tudo mais. Além disso, argumentou que muitos dos seus familiares e pessoas próximas disseram que ele estava louco por ter voltado ao Cruzeiro, principalmente nessa atual situação, mas ele disse que está 100% focado para reconstruir a história do clube. E bom, claramente Rafael Sobis tem um excelente histórico pelo Cruzeiro e nos anos de 2016 até o ano de 2019 foram no total 116 partidas e 30 gols com a camisa estrelada. Números bastante interessantes e ele que foi fundamental para a conquista, principalmente daquela Copa do Brasil de 2017. E sem dúvidas é um atacante que já está com seus 36 anos, ou seja, não tem mais toda aquela mobilidade e velocidade que tinha antes, mas pode contribuir bastante, principalmente para essa Série B. E bom, nessa segunda-feira ele já treinou pela primeira vez na Toca da Raposa e reconheceu alguns dos seus novos companheiros de time. E o bom do Rafael Sobis ter chegado nesse momento é que pelo Ceará ele vinha jogando com uma certa frequência, ou seja, é bem provável que hoje, terça-feira ou no máximo na quarta-feira, ele já seja regularizado no bid da CBF e possa assim fazer a sua estreia diante do Figueirense, que será nessa sexta-feira. E vocês, acham que Rafael Sobis deveria ser titular do Cruzeiro ou seria assim melhor deixar ele no banco de reservas? Além disso, até surgiu-se uma dúvida de que qual posição ele deveria jogar, meia ou um atacante mais centralizado? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Outro assunto importante é sobre Fred, onde o Cruzeiro e o centroavante tiveram assim uma nova reunião na Justiça na tarde dessa segunda-feira. E bom, ambas as partes que novamente não chegaram a um acordo e o atacante pediu assim um prazo de 3 dias para tentar chegar a um dominador comum com a equipe mineira. E bom, ambas as partes que já tinham adiado esse encontro desde o mês de setembro, mas ainda não tinham chegado a um acordo e novamente esse caso continuou assim a ser prorrogado. E bom, desde fevereiro o atacante cobra do Cruzeiro algo próximo dos 78 milhões de reais, que levou a Raposa na Justiça pedindo todo esse montante, mais a rescisão contratual. E não é à toa que já no mês de março ele foi contratado pelo Fluminense e tudo mais. E bom, esses 78 milhões de reais que está assim sendo dividido em 3 formas de pagamento. Ou seja, o atacante cobra cerca de 50 milhões por uma rescisão contratual, onde quando o Cruzeiro renovou seu vínculo lá em 2018, tinha assinado o contrato com ele até o final de 2021, ou seja, por ter rompido esse vínculo, o atacante pedia algo em torno dos 50 milhões de reais. E bom, o Cruzeiro que já tinha ganhado uma liminar na Justiça para não ter que pagar esse valor, já que não temos condições nenhuma de pagar esse valor para o atacante, principalmente nesse período que estamos passando. E esse contrato dele com essa multa rescisória ridícula, que foi assinado justamente na gestão de Wagner Pires e Itair Machado, ou seja, até mesmo a Justiça não considerou muito esse caso. Mas o atacante ainda vem cobrando esse valor na Justiça. E olha que ele diz que é cruzeirense, hein? Mas enfim. E ainda tem cerca de 3 milhões e 300 mil reais somente de direitos de imagem, esse que realmente o Cruzeiro não pagou, assim como grande parte dos jogadores que atuaram por aqui entre os anos de 2018 a 2019.
E o Cruzeiro e o atacante, que ainda tem uma dívida perto dos 10 milhões de reais naquela negociação envolvendo o Atlético Mineiro, quando o atacante chegou para o Cruzeiro em 2017 e ficou meio que essa história de pagar esses 10 milhões para o Atlético há 3 anos e até hoje também não foi definido esse caso. E bom, pelo Cruzeiro no ano passado, assim como toda a equipe, ele teve um início arrasador e no total jogou em 54 jogos e marcou 27 gols. Números que parecem assim ser incríveis, mas desses 27, 19 foram somente naquele início bem interessante do Cruzeiro, mas que no final de contas não deu em nada. E pelo Fluminense nessa temporada, ele já disputou 16 jogos e marcou 2 gols. Ou seja, até que vem sendo o titular absoluto do clube carioca. E é bem provável que ainda nessa semana tenhamos assim uma definição desse caso, ou o Cruzeiro e o atacante cheguem a um acordo, ou novamente esse caso vá parar nos tribunais. Falando sobre atacantes, temos um que está atuando aqui na Toca da Raposa, que é no caso de Marcelo Moreno, onde ele que está sendo assim convocado para a seleção boliviana com certa frequência, e nessa semana marcou um gol diante do Equador e foi fundamental assim para a sua carreira, onde ele igualou a marca de 20 gols com outro atacante boliviano que eu esqueci o nome e é o maior artilheiro da história da seleção boliviana. Ou seja, números bastante interessantes e assim como eu disse há um mês atrás, seria interessante para o atacante ser convocado e marcar alguns gols, como foi no caso contra a Argentina, para retomar ao Cruzeiro e tentar assim reencontrar o seu bom futebol. E justamente ele falou sobre isso em uma entrevista ao Globoesporte.com, afirmando que deseja ser assim o maior artilheiro estrangeiro da Raposa. Ele que já balançou as redes em 54 oportunidades e está a 2 gols do uruguaio Arrascaeta, que jogou aqui pelo Cruzeiro entre os anos de 2015 a 2018 e atualmente está no Flamengo. E justamente Marcelo Moreno falou sobre isso, afirmando que passou muitos anos na China e tudo mais e não esperava que algum estrangeiro iria tomar o seu lugar, mas enfim. Essa que é a sua terceira passagem aqui pela Raposa e ele que não está assim tão bem e bem longe daquele Marcelo que estávamos esperando para esse ano de 2020. Onde no total entrou em campo nas 23 partidas e marcou apenas 3 gols, 2 desses sendo de cabeça e 1 de pênalti. Ou seja, claramente ele não vem funcionando muito bem, tanto no esquema tático de Filipão, Anderson Moreira e Ney Franco, mas espero eu que ele possa retomar assim uma sequência de gols com a camisa estrelada, como fez nas suas últimas 2 passagens. E vocês, agora principalmente com a chegada de Rafael Sobis, acham que o boliviano deveria continuar sendo titular? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. E o último assunto desse vídeo é sobre o lateral esquerdo Dodô. Ele que, na tarde dessa segunda-feira, o Globoesporte.com informou que a Raposa e o lateral terá uma nova audiência na Justiça, onde ambas as partes irão se reencontrar no dia 24 de novembro, ou seja, será assim mais um capítulo dessa longa história que claramente Dodô dificilmente irá ganhar, principalmente porque lá no mês de agosto o Cruzeiro conseguiu uma liminar no qual impedia assim aquela renovação de contrato automática até dezembro de 2023, com o Cruzeiro pagando um salário perto de 600 mil por mês, além de quase 9 milhões de reais somente em luvas de jogador, somente em luvas para o jogador, que seriam pagas de fevereiro desse ano até abril de 2021. Ou seja, totalmente fora da realidade financeira do clube. Justamente o Cruzeiro conseguiu assim anular esse contrato porque Sérgio Santos Rodrigues anexou ao documento aquela assinatura de Wagner Pires e Tair Machado, ou seja, mais um contrato assim ridículo assinado pelos dois na gestão passada, onde, só para se ter uma ideia, caso o jogador completasse 3 jogos pelo Cruzeiro no Brasileirão ou a Raposa conseguisse 15 pontos no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro seria assim obrigado a pagar 4 milhões e 500 mil para a Sampdoria, além desse salário absurdo e luvas para Dodô, que claramente acabou não acontecendo, ainda bem. E também daqui 3 semanas o lateral completará 1 ano sem entrar em campo, onde a sua última partida foi justamente no rebaixamento do ano passado, na derrota por 2-0 para o Palmeiras. Mas enfim.
E Dodô, que nesse ano de 2020 surgiu várias vezes assim como uma possibilidade para voltar a atuar no Cruzeiro, mas claramente essa não é a sua principal intenção, onde não é à toa que ficou aí um ano sem jogar só para levar o Cruzeiro na justiça e tentar assim reativar esse contrato surreal que assinou na gestão de Wagner Pires e Itaí Machado. No total, pelo Cruzeiro, ele jogou em 34 jogos no ano passado e marcou um gol. Números assim que parece que ele jogou bem ou algo do tipo, mas infelizmente acabou sendo ainda reserva do Egídio, que fez uma péssima temporada em 2019, mas enfim. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.